Programa do Auri. Apoio Cultural, Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. MedLife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. E Memorial Parque das Flores, lugar de descanso para aqueles que amamos. Programa do Auri. Olá, comunidade, boa noite. Para mim é um motivo de alegria muito grande estar mais uma vez com você, fazendo um programa do Auri, que é só sucesso, é só alegria, é pra cima, é de bem com a vida. E nós estamos sempre juntos aqui na TV Metrópole, fazendo eu aqui desse lado e você aí do outro lado da telinha aí, relaxando, né, e assistindo o nosso programa. Queria agradecer de coração o carinho da audiência de todos vocês e também lembrando a vocês que vocês podem participar do programa sendo o repórter do Auri nesse quadro aí que o nosso amigo Praça aí constituiu para o nosso programa, né? Você faz uma reportagem na sua comunidade, no seu bairro e você, com o seu celular mesmo, se grava, pede alguém para gravar para você, conta uma história, fala com alguém, né? Alguém interessante do seu bairro, um artista, né? Um médico, na sua escola, onde você está, faz uma reportagem do que está acontecendo lá, no meio da rua mesmo, o que está acontecendo no meio da sua rua, se tem algum problema, iluminação pública, uma drenagem que está faltando, faça uma reportagem, manda aqui para o nosso programa, nós vamos colocar no ar, e você ainda vai ganhar um prêmio aí de R$1.000, se você for o primeiro lugar da reportagem, o segundo vai levar o prêmio de R$800 e o terceiro o de R$500. Você grava o vídeo e manda aí para o WhatsApp 96588740, que a gente vai fazer a edição e vai pôr no ar e você poderá ganhar. E quem sabe, né? Você vai vir aqui no programa, receber o seu prêmio, né? Vai receber o troféu também, o troféu Repórter do Auri. E quem sabe aqui, se você for um cantor, já canta aqui no lugar do nosso amigo. Mas vamos receber aqui uma pessoa muito especial. Hoje nós vamos falar um pouquinho de política. Vamos falar nós precisamos, de vez em quando, estar falando de política um pouco e vocês sabem que sempre quando eu trago alguém política aqui, eu trago pessoa do bem, do lado bom da política, né? E hoje nós vamos conversar com uma senhora política, a vereadora de Fortaleza, Ruthmar Xavier. Programa do Auri. É isso aí, doutora, tudo bem? Seja bem-vindo, é um privilégio imenso ter você com a gente aqui no nosso programa, o programa do Auri. Seja bem-vinda. Eu é que agradeço, muito obrigada. O que você acha aí desse menino aí que canta? O menino que canta aí. Pois é, eu estava observando, né? Como ele canta bem, canta bonito, né? Aí, alguns dias de estrada, né? Bem novinho, garotinho, mas o dom supera, né? A experiência. Mas ele faz bonito, e a parte dele ele canta bem. Aliás, eu estava observando como essa introdução é gostosa, né? Seja bem-vindo, eu estou feliz mesmo com a sua presença, né? Aproveitar aqui e perguntar como é que está o meu amigo Machadinho, foi meu colega vereador, muito bom amigo, uma pessoa excelente. Eu estou com saudade dele. Ah, que bom. O Machado agora ele está voltado muito para as coisas dele lá do hospital, né? Ele resolveu dar um tempinho na política, né? E ele fazia aquele trabalho para as pessoas portadoras de deficiência. Inclusive, ele foi quem mais fez lei, né? Para as pessoas com deficiência. E aí a bandeira dele sempre foi, né? Sempre foi, a pessoa com deficiência foi.
E até hoje, as melhores leis, tudo que tem relacionado com o social da pessoa com deficiência foi elaborado pelo vereador Machadinho. Eu sou testemunha desse trabalho dele. Vocês trabalharam juntos, durante na 4 Câmara? anos nós tivemos um mandato juntos, que bacana, né? que legal. Ele teve muitos mandatos, eu só tive um, né? E o mandato eu tive o privilégio de ser ao lado dele, né? Ele fazia parte do nosso grupo, né? Nós tínhamos um grupo lá que nem se denominava era denominado pelas pessoas, não pela gente, né? De oposição, na verdade. Independente, né? Na verdade não existia isso, não era oposição, mas era um grupo independente, né? Que trabalhava em prol da população, né? Exato. Então ele fazia parte desse grupo e foi um bom parceiro, um bom companheiro. E foi um momento muito bom politicamente, né? Vocês lá juntos fizeram um trabalho excelente, né? Ele na Comissão de Saúde também. Ele fez um trabalho excelente. Infelizmente, na época, a época do meu mandato não foi um período muito bom, porque foi um período onde entrou uma gestão que não era muito voltada assim, para o social, como eles diziam que era. Né? Era só na conversa, só no gogó, né? Então, isso atrapalhou muito o nosso trabalho. Mas a gente fez o que pôde dentro daquela gestão. E ele continuou, né? Você saiu e ele continuou, né? Ele ficou fazendo um trabalho e chegou o momento que aí ele disse, agora eu não vou mais, agora eu vou me dedicar só ao hospital, aí você vai dar continuidade. Porque a gente já trabalhava junto, né? A minha formação profissional sempre fez com que eu acompanhasse os projetos e trabalhasse junto, né, que eu sou fisioterapeuta, sou terapeuta ocupacional, e a gente trabalhava na instituição também, na Universidade de Fortaleza. Então, tudo contribuiu para que eu pudesse ficar um pouquinho também ajudando depois que ele saiu da Câmara. Aí ele saiu e você ficou. Foi. Mas assim, você tinha pretensão? Foi uma coisa assim de momento? Você já tinha planejado? Foi, porque, na verdade, a gente se acostuma a esse tipo de trabalho, né? O trabalho para servir. Eu sempre achei que a gente que tem a oportunidade de poder fazer o melhor, né? A gente tem a oportunidade maior para ajudar e para servir a quem precisa, né? Então, esse sempre foi a nossa meta. E quando ele tomou essa decisão e achou que eu deveria dar continuidade, em nenhum momento eu achei que não, eu achei que dava certo. E aí abracei também a causa, né? E ficamos um pouco lá na Câmara também, e que estamos agora para fazer isso. Ele teve alguns mandatos, né? Foram 4 anos, 16 anos de vereador. 4 mandatos de vereador, né? 4 mandatos de vereador. Aí você já teve um mandato e está indo para o segundo agora, né? Estou assumindo. Está assumindo o segundo mandato aí. Que bom mesmo. E assim, a sua continua a mesma bandeira deles, deficientes, ou você tem outra linha? A gente diversificou um pouquinho, né? Mas continua, né? O nosso trabalho está sempre voltado para a pessoa com deficiência. Mas não significa assim que nós não abraçamos outros projetos, né? E durante a minha trajetória eu tive já muitos projetos de indicação, mas a gente, porque o meu lado é de oposição, aí é muito difícil a gente aprovar, né, nossos projetos. E como é difícil, né? Você tem uma ideia, vereadora? Eu apresentei durante o mandato, os 4 anos, né, mais de 200 projetos de lei. Né? Eu só consegui aprovar, e eu acho um milagre, em torno aí de uns 8 projetos desses mais de 200. Né? O resto eles desfaziam, engavetavam, não passavam nas comissões, aquelas coisas todas. Né? A gente tem que admitir que realmente, não é, isso existe também, porque são muitos projetos bons. Né? Porque, todos os projetos que eu apresentei eram projetos muito bons, porque que os próprios vereadores, que são representantes do povo, engavetavam, desaprovavam aquelas comissões. É complicado, porque sempre eu trabalhei assim, né, visitando muito as comunidades, e da própria comunidade a gente tirava a ideia do projeto, né? Então eles é que falavam das necessidades e a gente elaborava, né, os projetos de indicação e tal. Mas aí não passava, não.
Entendeu? Então, eu tinha um projeto lindo que eu achava relacionado com a escola, que eu chamava Se Essa Escola Fosse Minha, né? Então, esse projeto, ele estava relacionado às escolas abrirem nos finais de semana para a comunidade, né? Porque o final de semana a escola está fechada e as crianças ficam sem atividade, né? E aí aquela comunidade que tivesse uma liderança e tudo poderia assumir para fazer jogos, para fazer essas coisas, mas eu nunca consegui que ele passasse a ser lei. É né? muito interessante, né? Muito interessante, seria muito interessante uma situação dessa, né? Porque existem muitos espaços públicos, né? Que ficam, o fim de semana poderia ser utilizado pela sua comunidade, né? Poderia, até para essa coisa social também, né? Os aniversários, evento foi social, para chamar a comunidade para dentro da escola, né? Era bacana, mas não passou, não. Não conseguiu passar. Não. Até porque esse tipo de projeto requer o quê? É projeto de lei ou foi indicação? Era indicação, era indicação. É quando requer recursos, né? E qual é o recurso que vai ter que colocar a prefeitura? Não. Não deu. Eles diziam que a dificuldade do final de semana, de diretora, mas não precisava, porque a própria comunidade, a liderança, toda comunidade, né? Tipo tem, né, liderança. Podia chegar e se responsabilizar, assumir a limpeza, assumir tudo, né? Mas aí, vamos ver se a gente consegue ainda, de repente, entrar né? de novo, entra com um projeto de lei logo, não é indicação, porque o projeto de indicação é quando você vai, a prefeitura vai... a gente está indicando, ele aceita ou não, né? Porque, assim, ó, a prefeitura, se é um projeto de lei que requer recursos da prefeitura, aí tem que ser dedicação. Você não pode fazer uma lei que a prefeitura vai arcar com despesas. Mas um projeto desse você pode entrar diretamente com um projeto de lei. Mas é isso que você falou, né? Você teve 200 e tantos projetos, eu tive quase isso e a gente quase não conseguiu. Eu só consegui o do Setembro Amarelo, né, que a gente está no setembro agora, nós estamos agora nesse mês de Setembro Amarelo, que é de prevenção ao suicídio, né? De conscientização, né, e prevenção ao suicídio. Então, esse foi legal, esse eu consegui. Eu entrei com o projeto, né, e ele sancionou. Em 2015, eu entrei com esse projeto, né, projeto ordinário. Em 2016, ele sancionou o projeto que seria da conscientização, né, e da prevenção do suicídio. Aí é o mês ou o dia? Não, o mês de setembro, então, né? O mês de setembro, né? Esse projeto foi aprovado. O projeto amarelo. O Setembro Amarelo, que a gente chama. Oficializou a prefeitura o mês de setembro como o mês, né, que chama o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo. Que aí, por conta da lei, todas as instituições, né? Isso, os órgãos públicos, né? Municipais têm a obrigação de... Deveriam, né? Fazer esse trabalho, né? E estimular nas escolas esse trabalho de conscientização. É porque o suicídio, na verdade, é um tema ainda muito tabu, né? A gente falar em suicídio é difícil, não é fácil, né? A família não gosta de falar. E é exatamente o que deveria ser feito, essa conscientização, a gente trabalhar mais, né, falar mais a respeito do assunto, para que as pessoas que tenham esse estado depressivo, que estejam excessivamente tristes, né, porque a depressão... Começa por aí, às vezes a pessoa nem percebe, né, às vezes da sua própria casa, a pessoa, verdade. Até que aparenta ser feliz, ser alegre, mas ela já tem um estado que alguns momentos, né, que existe essa coisa da polaridade, né, às vezes a pessoa... Quando a pessoa entra que eu sei que é uma patologia, né? A questão de depressão. Tem vários doença, níveis, né? É um caso de saúde pública. A minha esposa é psicóloga, trabalha muito com isso, inclusive ela tem um grupo, ela gera um grupo, né? O GASP, o GASP, e que está inclusive agora fazendo. Esse trabalho, esse mês, do Setembro Amarelo, esse mês lá, tudo amarelo lá na nossa empresa, né? Tudo amarelo, eles já fizeram palestras, é um trabalho de educação mesmo para as pessoas, para os nossos clientes, para os nossos funcionários, né? Muito Porque interessante. a gente, doutora, aqui a gente tem
trabalha com o luto, com a morte, a gente sabe, né? Porque a nossa empresa, nosso negócio é de funerário, né? Então, o que acontece? A gente sabe o número enorme de suicídios que existe, né? As pessoas que estão lá fora pensam que não existe, mas a gente tem lá uma estatística enorme. Né? Então, e é verdade, o pior é que é verdade, né? Mas é tabu, você não pode estar falando muito, né? Não. Mas é um tabu então, que tem hoje que ser quebrado. Tem que ser quebrado. Aí onde está, né? Esse trabalho de conscientização, que é para ser feito através do Setembro Amarelo, é exatamente isso. É para quebrar esse tabu. Vereadora, nós vamos fazer um pequeno intervalo, a gente retorna daqui a pouco para a gente continuar nosso papo, ok? Arquivo musical. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor numa noite fria de outono, e as folhas caídas no chão da estação que não tem cor, e a flor conhece o beija-flor. Apoio Cultural, Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. MedLife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. E Memorial Parque das Flores, lugar de descanso para aqueles que amamos. Há mais de 20 anos no mercado, o Plano de Assistência Familiar SBC atende você e sua família com qualidade e respeito. Com mais de 22 filiais espalhadas pelo Ceará e outros estados do Nordeste, dão a garantia do melhor atendimento de um plano de assistência familiar que proporciona a você e sua família tranquilidade e segurança. Com o Plano SBC, você tem descontos especiais em clínicas médicas, odontológicas, exames laboratoriais da cidade. E nos momentos mais difíceis da vida, a SBC oferece auxílio funerário humanizado, com equipe especializada com suporte 24 horas e frota com veículos para atendimento e conforto à sua família. Venha fazer parte dessa família você também. SBC e você, unidos para sempre. SBC tá no coração da gente. Eu e você, unidos para sempre. Unidos para sempre. Ai, que saudades de um beija-flor que me levou, depois voou pra longe demais, pra longe de nós. Saudades de um beija-flor. É isso aí, pessoal. Esse é o programa do Auri. Eu estou conversando aqui com a doutora Ruth Mar, vereadora de Fortaleza. A gente estava falando de Setembro Amarelo. Apesar, como eu falei, lá na nossa empresa está toda amarela esse mês todo. Minha esposa é muito envolvida nisso, que ela também é psicóloga e atua muito na área, né? Nessa área aí de prevenção de suicídio, dessa área de luto, por conta até da situação da nossa empresa, né? Mas aí eu não sei assim, o motivo, assim, por que o Setembro Amarelo? Por que em setembro? É uma historinha, é uma história. Então, o Setembro Amarelo, o que se explica é o suicídio de um garoto, né, americano, chamado Mike. Então, esse garoto, apesar de ser um garoto bastante generoso e tudo, ele era muito ligado a essa coisa de mecânica, ele gostava muito de carro, e ele tinha um Mustang, né, que pintou esse Mustang todo de amarelo, e ele, com esse Mustang amarelo, ele praticou o suicídio. E diz que no dia da funerária, né, no dia do enterro dele, toda a família, os amigos, todos eles fizeram uma homenagem, né, com cartõezinhos amarelos e fitinhas, escrito nessas fitas mensagens de ajuda, né, de quem estivesse passando pela situação, porque ele, apesar de ser um menino bom e querido, ninguém percebeu a angústia desse garoto, né? Ele tinha 17 anos de idade na época.
Então, o que ficou interessante, que divulgou, foram exatamente as mensagens dessas fitas que foi passando, elas foram passando, né? E virou realmente nos Estados Unidos, assim, ficou muito importante. Então, a Organização Mundial de Saúde, em 2003, aí ela adotou, né, o setembro, que foi o mês do suicídio do garoto, e associou com a cor amarela, né, do carro, e que os garotos, os amigos, fizeram essas mensagens nas fitinhas, já exatamente para quem precisasse de ajuda e ligar. Então, a Organização Mundial de Saúde adotou, né, como o dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial da Prevenção, da Conscientização e Prevenção do Suicídio. E depois ele se alargou para o resto do mundo, né? No Brasil, em 2005, eles adotaram aqui, né, que é a CCV, né, a CVV, né, que é a Comissão de Valorização da Vida, né, com o Conselho Federal de Medicina e a Associação de Psiquiatria. Então, eles adotaram também, né, a cor amarela e começaram a trabalhar também nessa coisa aqui também, setembro, no Brasil, né, na conscientização. E nós aqui, né, aproveitando também e trabalhando nesse sentido, fizemos o projeto exatamente para o município de Fortaleza, em 2016. Então, foi aprovado em 2016. Né? Quando eu apresentei foi em 2015, 2016 foi aprovado. Né? É o projeto 10.439, de 2016. Quer dizer que o projeto o que oficializou, né, para o município de Fortaleza. Isso. Essa campanha, né? Essa campanha foi do Setembro Amarelo. Foi oficializado, sim. Significa que os órgãos os monumentos públicos, né, e tudo que possam trabalhar essa conscientização, porque tem que trabalhar essa conscientização. Tirar, como você falou a princípio, essa coisa do tabu do suicídio. Existe, então tem que ser trabalhado, né? Tem que ser trabalhado, não adianta esconder. As famílias, geralmente, é muito doloroso, né? É muito doloroso, a gente sabe que é. Mas tem que evitar, tem que ser trabalhado. Uma epidemia, né? Esse negócio principalmente entre os jovens. Depressão, até porque o suicídio, a gente diz, principalmente entre os jovens, mas não tem idade, né? É toda idade, não tem essa coisa de classe social, né? De sexo, nada, não é? Não tem que diga assim, é só mais nessa classe social, não. Tem suicídio, em todas as áreas, em todas as classes, em todas as faixas etárias. Existe por isso que tem que ser feito esse trabalho de conscientização. Tem que ser feito, né? Mas, doutora, vamos voltar para a política. Além de política, você só faz política ou você atua em outra nós trabalhávamos sempre, né? Esse ano, nós estamos fazendo 50 anos de profissão de fisioterapia e terapia ocupacional, nós, do modo geral, né? E é muito interessante, porque a fisioterapia, a terapia ocupacional, ela tem uma importância grande na vida das pessoas, né? Na área da reabilitação, das adaptações funcionais. Então, é muito importante a fisioterapia, a terapia ocupacional. E, durante esse período todo, eu me dediquei muito a esse trabalho na Universidade de Fortaleza, né, que eu lecionei durante muito tempo. Aliás, eu costumo dizer que metade da minha vida eu passei dentro da Universidade de Fortaleza, né, que eu fui aluna, depois professora, né, e fiquei até formar pós-graduação e tudo. Então, é uma coisa que dá muita satisfação. A política você já entrou depois de ter feito... Depois, pronto. Já tinha todo esse embasamento, né, de conhecimento, de saúde, daí a dedicação assim, maior, a gente sempre na área da saúde. Eu acho que a política devia ser assim, para aquelas pessoas que já têm muito conhecimento, já deu todo o seu trabalho em nível profissional, né? Aí, no final, agora eu vou dedicar um pouquinho do meu tempo para fazer política. A política devia ser assim. Deveria. Infelizmente, hoje a política o cara está mais para ir lá para fazer daqui Deveria, porque política não é profissão.
não mas é profissão, infelizmente transformou-se, né? aqui no Mas Brasil, não é, não né? é, Política não é existe. profissão. Não existe profissão. Qual a sua profissão? Vereador. Pronto. Político. Não é profissão. Não é profissão. Não é para se aposentar como vereador. Mas a gente observa assim, né? Eu digo muito, olha, a política é a ferramenta mais legítima que existe, se você quiser, para poder fazer um trabalho para ajudar as pessoas. Os políticos é que alguns atrapalham a política, né? Alguns atrapalham. Mas você, tendo a política na mão, a política abre as portas para tudo, para você poder servir, para você poder ajudar, entendeu? E eu acho muito importante. E não adianta a pessoa dizer, eu não gosto de política, eu tenho horror à política. Você tem que se engajar, você tem que participar, você tem que saber, porque tudo na tua vida, se você quiser ou não, passa pela mão dos políticos, né? Claro. Então, por isso que a gente tem que ter bons políticos. Eu acho assim, um pouco de desinformação da pessoa que diz que detesta política, não gosta de política. Não só o nosso, não é só a gente que depende dele. O nosso futuro, nossos filhos, nossos netos, tudo vai depender dos políticos, do que estão fazendo hoje para o nosso futuro, com as leis que estão sendo engendradas. Então, por isso que nós temos que ter bons políticos, né? A gente tem que fazer com que se engajem mais, com as pessoas participem, né? Acabar essa história de briga. Não tem que ter briga. A gente tem que pensar no nosso país, tem que pensar no que tem que melhorar, né? Tem que pensar bom e grande. Eu acho né? que no Brasil devia ter mesmo uma reforma política. Quer dizer, que isso aí é uma utopia, né? Porque a gente sabe que não vai ter, porque eles, quem estão lá dentro, eles é quem vão fazer essa reforma e eles não querem mudar, né? Eles querem se perpetuar no poder, infelizmente, né? Vai ser muito difícil uma reforma política para a política se tornar isso, né? Se tornar essa coisa do serviço, né? Você está lá para um serviço, um mandato só, para que mais de um ou mais, depois volta lá na frente, mas esse negócio está se perpetuando no poder, eu não acho isso aí muito mas 8 Brasil. anos é mais do que suficiente para você fazer um bom trabalho. É mais do que suficiente. Não precisa ficar mais do que isso, não. Faz teu trabalho. Até porque, eu penso assim, eu fui presidente do nosso Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. E eu tive 2 mandatos, né? Quando eu estava terminando 8 anos. Aí, mas aí a senhora podia continuar e tal, não sei o quê. Eu digo, olha, tudo que eu sabia, eu já fiz. Né? Não tem mais o que fazer muito mais. A gente tem agora que dar oportunidade para quem vem, para fazer coisa nova. Né? Então, eu disse, mas isso é loucura? Não, não é loucura, não, é sensatez. Então, a gente tem que dar uma sempre de Pelé. O Pelé é o melhor jogador do mundo até hoje. Por quê? Porque quando ele deixou de jogar, ainda fazia gol, né? Foi muito. Tá certo. E assim, você está retornando agora, né? Está assumindo a Câmara. Aí, qual a sua expectativa aí com relação a esse final de mandato? Praticamente vai ser quase um mandato inteiro. Eu vou retomar uns projetos meus, né, que ficaram, que eu não tive, infelizmente eu não consegui uma reeleição, né, apesar de um trabalho assim que a gente faz, mas a gente faz para as pessoas, para isso, não é visando retorno não, né? Aliás, como você falou, a gente chega um momento que já se organizou, né, profissionalmente, que a gente está agora para ajudar e para servir. Então, eu tenho agora que resgatar alguns projetos, né, os projetos bons, para ver o que é que a gente vai conseguir retomar, para ver se consegue alguns também virarem lei. Né? Sem dúvida, você vai conseguir. Vai conseguir fazer um bom trabalho. Ainda falta aí, o quê? Quase 2 anos ainda. Não, 1 ano e meio, né? 1 ano e meio? Mais ou menos, né? Pouquinho. É 1 ano e meio. 1 ano e meio dá para fazer muita coisa ainda. E família? Vamos falar um pouquinho de família? Como é? Eu hoje, assim, a gente tem uma ligação muito forte, né, de família, e eu acho que a família é a base de tudo. Tudo tem que ter a família, a gente tem que ter paciência, às vezes, com os filhos, que tem tudo é aquele círculo, né? Então, eles têm aquele momento deles, dos amigos, e que a gente tem um pouquinho de paciência, porque volta tudinho, né? Tem só que ter um pouquinho de paciência. Então, nós vivemos muito assim, uma família muito junta, graças a Deus, a minha família unida, eu acho que tudo a gente tem que participar, né, junto com a família, porque, na verdade, na hora que você precisa de verdade,
é a família que está contigo, né? É a família que está contigo, é muito importante. Não tem outro jeito, Tem, não. Isso mesmo. É. E o Machado, assim, né? Eu tive um casamento primeiro, né? Que eu tenho 2 filhos, e ele teve um casamento primeiro, que tem 2 filhos, e nós temos um filho em comum, né? Então, está todo mundo feliz, todo mundo junto, graças a Deus, né? A gente se entende. E realmente é uma família, com os netos e bisnetos. Eu já tenho um bisneto também. Também, né? Muito bacana. Estamos no mesmo clube. Muito bacana. É muito legal. Estamos no mesmo clube. É, sim. Doutora, o que é que você mais valoriza no ser humano? A gratidão, a lealdade. Eu acho que a gratidão é o sentimento mais nobre do ser humano. Você tem que ser grato a tudo, começando agradecendo a Deus, né? Por a gente estar aqui. Olha que coisa bacana, né? Isso é Deus que proporciona a gente. Tudo na vida da gente, Deus tem um propósito, né? E a gente tem que começar todo dia agradecendo a Deus por estar vivo, né? Por ter sua família, porque é muito importante a gente agradecer a Deus. E eu acho assim, a gente tem que ter lealdade. Tem que ter muita lealdade. Aí você diz, mas na política não é muito fácil, não, né? Mas a gente tem que ter lealdade. Esse princípio aí no meio da política, infelizmente, né? E, na verdade, não era para ser assim, né? Era para ser mais forte isso aí, né? Porque um político é um representante do povo, do né? povo, então, ele era, como um representante, ele era para ser mais atuante nesse sentido aí, de ser leal, de ser honesto, né, de ser digno nas coisas, porque está representando um povo inteiro. Um povo inteiro e que as pessoas confiaram, né? Você, quando é eleito, é porque as pessoas confiaram em você, acreditaram em você, né? Então, agora, eu só tenho uma coisa assim na política que às vezes me incomoda, essa coisa de você chegar para dizer eu sou melhor, eu sou ótimo, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu acho que quando você não precisa estar dizendo, você faça, né? Você faça que as pessoas reconhecem, né? Eu fico muito preocupado quando uma pessoa chega para mim, eu sou isso, sou aquilo. Não é, a gente fica assim. Atrás, sabe? Mas, infelizmente, não é assim na política. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, eu não sei o quê. Não, a gente mostra que sabe fazer e que tem seriedade e que as pessoas acreditem e que a gente faça de verdade. Vereadora, obrigado por ter vindo. Né? Infelizmente, nosso tempo acabou. Né? É rápido, né? A gente pensa que não, é rápido. Eu desejo sucesso aí para o seu final de mandato aí, mas quase 2 anos aí de mandato pela frente. Obrigado. Né? Mais de 1 ano, né? Então, sucesso para você. Muito obrigado, ok? Não, eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e da gente conversar um pouco. Muito obrigada. Obrigada a você. Arquivo musical, contatos para shows. 87448874. Falar com Dizão. Sua alegria, Dizão. Para cima. Gostaria de agradecer de todo o meu coração, mente e força, o carinho da sua audiência, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa abençoar a sua vida, que você possa ter uma boa noite. Durma bem. Sonhe com os anjos. Quero seu amor agora, não há saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero a sua companhia, caminhar na mesma direção. Programa do Auri. Apoio Cultural, Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. E Memorial Parque das Flores, lugar de descanso para aqueles que amamos.